Neste quinto vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre alma, espírito e condição dos mortos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Então vamos falar primeiramente sobre alma. Segundo as denominações religiosas, quando você ouve alguma pregação ou lê alguma matéria, geralmente eles dizem que a alma e o espírito são entidades inteligentes que estão interligadas e conectadas com o corpo humano. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Então nós vamos analisar isso ponto a ponto, ok? Então nós temos aqui uma ocorrência da expressão alma, né? Deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho, para ficar melhor aqui para a gente olhar, né? Então estamos aqui, ó. Estou aqui no relato de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, vocês estão vendo, né? Será que o relato bíblico diz que Deus colocou uma alma no homem? Não, evidentemente que não. Diz que quando Deus criou o homem do pó da terra e depois soprou nas suas narinas o fôlego de vida, olha aqui, ó, o homem passou a ser uma alma vivente. O homem não recebeu uma alma vivente, o homem não recebeu um espírito como entidade também. Mas o homem se tornou uma alma vivente a partir do momento que ele recebeu vida em seu organismo, né, em seus órgãos, quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, tá? Então, alma tem um sentido aqui de indivíduo, de ser, né? Aqui no caso, ser humano. O mesmo se aplica também aos animais, às aves e aos peixes, né? Por exemplo, aqui no relato de Gênesis, capítulo 1, versículo 20, onde você lê seres viventes, aqui são almas viventes, viu? É a mesma palavra hebraica que acontece ali em Gênesis 2,7, tá? Se referindo aos animais, tá bom? Então fica claro que alma é um termo polissêmico, pode ser aplicado a indivíduos ou seres vivos, tanto ao homem como ao animal. Agora nós temos um outro sentido para a palavra alma na Bíblia, pode representar a vida do indivíduo em si, seja do homem ou do animal, tá? Por exemplo, aqui no relato de Gênesis capítulo 19, versículo 17, aqui os anjos pedem para Ló fugir o quanto antes de Sodoma, por quê? Porque a cidade vai ser destruída. E eles dizem, ó, salva a tua vida. Aqui a palavra hebraica também é a mesma traduzida por alma, que é a palavra nefesh, tá? Aqui no versículo 19 repete a mesma coisa, e no versículo 20 ela manteve o padrão da palavra alma e não a palavra vida, quer dizer a mesma coisa, tá bom? Tá? Então nós temos aqui dois sentidos até o momento da expressão alma na Bíblia. Veja um outro sentido que a alma tem na Bíblia, que está se referindo ao íntimo da pessoa, seu estado emocional. Por exemplo, ó, aqui no livro do Salmo número 42, número ou capítulo 42, tanto faz, né? No versículo 6, olha o que o salmista disse aqui, ó. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Então, o que ele estava se referindo aqui? Que ele estava triste, né? Ele estava triste. Então, o estado emocional dele não estava bem, é nesse sentido. Não tem nada a ver aqui com uma entidade triste no corpo dele, qualquer coisa assim. Mas o seu estado emocional, o seu íntimo não estava bem, né, por conta de alguma situação que havia acontecido, né? Então, nós temos aqui três sentidos diferentes para a palavra alma, vocês notaram. Como seres ou indivíduos, se aplicando ao homem ou aos animais, como vida do indivíduo, tá? E agora também como estado emocional da pessoa, tá bom? Vamos falar rapidamente sobre espírito. Um texto que é muito mal interpretado, que é lido, inclusive nas conversas que eu particularmente já tive com muitos evangélicos, é Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então eu faço questão de ler esse texto com vocês para a gente deixar isso aqui em pratos limpos, né? Então vamos lá. Então o texto diz assim, ó, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então muitos interpretam aqui que o espírito seria parecido com a alma como uma entidade inteligente que retorna a Deus quando o homem morre. Mas não é isso que o texto está dizendo. A palavra espírito aqui representa força de vida ou fôlego de vida. E eu vou provar isso para vocês, que não é exclusividade do homem, inclusive, tá? Por exemplo, se você vir aqui um pouquinho antes, no capítulo 3, versículo 19, olha aqui, ó. A mesma palavra espírito que está ali em Eclesiastes, ela ocorre aqui também nesse versículo, dizendo que tanto os homens como os animais têm o mesmo fôlego de vida, ou o mesmo espírito. Então não há diferença nenhuma. Será que Deus deu para os animais algo diferente dos homens? Não, os dois têm o mesmo espírito, ou o mesmo fôlego de vida, conforme foi traduzido aqui
nesse relato aqui. Eu estou usando a João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Essa mesma expressão fôlego de vida no lugar da palavra espírito, você vai encontrar em Gênesis capítulo 6, versículo 17 e capítulo 7, versículo 22, nessa mesma tradução. Só não vou ler porque senão o vídeo vai ficar muito pesado, tá bom? Outro significado para a expressão espírito, né, além de força de vida, também está ligado, parecido com a alma, né, no sentido figurado, com a disposição ou ânimo da pessoa. Por exemplo, quando você vai aqui no livro de Daniel, veja o que ele diz aqui, ó. Daniel, nós temos em sequência 2 relatos mostrando que espírito pode se referir, dentro do contexto, à disposição ou ânimo da pessoa, né? Daniel capítulo 2, versículo 1, veja o que aconteceu com Nabucodonosor. Olha aqui, ó. Nabucodonosor, ó. Ele teve um sonho, etc., e o seu espírito se perturbou. O que é o seu espírito se perturbou? Ele ficou agitado, né? Como algumas bíblias vertem, né? Depois do sonho que ele teve. Então, a sua disposição, o seu ânimo ficou diferente, agitado, né? Por assim dizer, por conta das coisas que ele havia sonhado. Isso não foi exclusividade dele. Daniel também sentiu isso. Capítulo 7, versículo 15, depois de algumas visões, veja qual foi a reação dele, ó. O meu espírito ficou alarmado, agitado dentro de mim. Tá? Então Daniel ficou agitado. Então isso aqui está parecido com a questão da alma, né? Demonstrando a disposição, o ânimo, né? Que a pessoa pode estar em algum momento, né? Às vezes a pessoa está com o espírito abatido, espírito triste, e você não está falando que tem uma entidade triste dentro da pessoa, mas que a disposição da pessoa não está bem naquele dia, ou às vezes pode estar alegre também, conforme o caso, né? Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a condição dos mortos. Só esses 2 versículos que eu vou citar para vocês sobre a condição dos mortos já seria mais do que suficiente para destruir o conceito pagão da doutrina do inferno de fogo, né? Como lugar de tormento para os maus, né? Então, qual é a condição dos mortos? Será que os mortos estão conscientes após expirarem? Veja o que a Bíblia realmente diz. Olha aqui, ó, Salmo 146, versículo 3 e 4. Eu estou usando João Ferreira de Almeida, não é tradução do Novo Mundo. Então o texto diz assim: não confiei nos príncipes, nos nobres, né? Nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito. O que é esse espírito? É a mesma lá de Eclesiastes, o fôlego de vida, a força de vida. Quando se perde a força de vida, ó, eles tornam pó. Todos nós tornamos ao pó quando perdemos a força de vida, né? Não temos mais que continuar vivos, olha lá. E eles tornam ao pó. Neste mesmo dia, perecem todos os seus desígnios, ou pensamentos, ou intenções. Então, não existe vida, sabedoria, seja o que for, após a morte do indivíduo, seja até mesmo de um príncipe, conforme o texto vem mostrando. Então, qual é a condição dos mortos? Este aqui, junto com o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 a 10, você pode ler aí na tua Bíblia, ali mostra que a condição dos mortos é estado de inatividade total. Não tem sentimento, não tem dor, alegria, não tem nada, não tem consciência, não tem nada. Então, os mortos estão em completa inconsciência. Quando se perde o fôlego de vida ou o espírito, essa é a situação que todos nós humanos passamos, né? Muito parecida com os animais. Tá bom? Que não tem nenhum sentimento, nenhuma dor após isso, tá? E esses 2 textos já são mais do que suficientes para destruir a doutrina pagã do inferno de fogo, tá? Mas nós estamos abordando aqui de uma forma mais profunda para deixar esse assunto mais plenamente esclarecido para você que está vendo esse vídeo, tá bom? Agora nós vamos analisar alguns textos que são mal interpretados e são usados, evidentemente, para tentar defender a doutrina de uma alma se desprendendo, né, do corpo humano, tá bom? Por exemplo, aqui no texto de Gênesis, capítulo 35, versículo 18, olha aqui, ó, 35, 18, esse texto é usado por muitos professos pastores, né, para tentar insinuar que existe uma alma que se desprende do corpo. Ó, sair-lhe a alma, falando de Raquel, porque morreu, deu o nome ao seu último filho de Benoni, tá? Alguma coisa assim, tá? Perceba que aqui nós temos a palavra alma, né? Mas outras Bíblias vertem de forma diferente. Elas parafraseiam, por exemplo, com um sentido melhor. Por exemplo, essa nova versão internacional, né? Veja como que ela parafraseou esse texto aqui, levando em consideração o real significado de alma, tá? 35, versículo 18. Deixa eu
posicionar aqui, tá aqui, bem no centro do vídeo, ó. Olha aqui, ó, 18. Já a ponto de sair-lhe a vida, conforme nós já lemos em outros versículos, que a alma representando a vida, a ponto de sair-lhe a vida, ela estava perdendo a vida, né? Seus últimos suspiros. Quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, tá? Então fica muito claro. Outras versões fazem isso de modo muito parecido também, tá? Então, isso nos ajuda a entender que alma não é uma entidade inteligente, né? A alma que representa a vida do indivíduo, né? E outro texto que é mal interpretado, agora, à luz do que nós apresentamos aqui nesse vídeo para vocês, vai ajudar a ver que representa a vida e não uma entidade, está aqui em 1 Reis, capítulo 17, tá? 1 Reis, capítulo 17, o versículo 21 e 22. Também tem sido usado de forma errônea por muitos líderes religiosos, né, para tentar defender o conceito de uma alma imortal, tá? Aqui fala de Elias, né, que ele havia orado a Deus pedindo para que a alma do menino voltasse, né, do filho da viúva lá, tornasse a entrar nele. Veja a palavrinha alma aqui, ó. Aí fala que Deus, no caso Jeová, que atendeu a voz, né, e a alma do menino tornou a entrar nele. Se a alma fosse realmente uma entidade inteligente, então isso aqui seria reencarnação, tá? Então teria uma encarnação quando foi feito, quando nasceu, uma segunda encarnação, seria uma reencarnação, aqui quando Deus atendeu o pedido, né, de Elias, e haverá no futuro, porque esse menino morreu evidentemente de novo, né? E haverá no futuro, na ressurreição geral da humanidade, uma segunda reencarnação, né, da alma, se fosse uma entidade, com o corpo deste menino aqui, tá? No caso já um adulto, evidentemente. Então, não é isso que a Bíblia ensina. Na verdade aqui, Elias orou para que Deus fizesse com que aquele menino voltasse a viver. E Deus, no caso Jeová, atendeu a voz de Elias e fez com que o menino voltasse a viver. Então, com a alma aqui representando a vida e não uma entidade, tá? Então, fica muito claro aí, meus amigos, os significados corretos, né, e as suas aplicações das expressões alma, espírito e a real condição dos mortos segundo a Bíblia, né? Quando nós analisamos a Bíblia de uma maneira clara e honesta, fica aí evidente que essa doutrina do inferno de fogo, realmente ela não tem nenhum embasamento bíblico.